a gente já conhecia, é velho de casa, tudo, né? Já conhece o caminho aqui, solta o volante do carro, o piloto automático traz aqui. Mas se apresenta, Cristiano, para nós, para quem não te conhece, um pouquinho, puxa o microfone, por favor. E todo mundo que chega a primeira vez aqui, eu faço a mesma pergunta. Quem é o Cristiano? Onde é? O que vive? O que come? O que faz? Não, e lembrando, Cristiano, que assim, a gente não tem roteiro, a gente não, pode ver que não tem papel, entendeu? A gente vai, o Jotinha já sabe, a gente vai deixando o programa rolar, então fique bem à vontade, entendeu? Não tenha medo de errar alguma coisa, porque o que mais erra que sou eu, depois o pessoal, esse aqui fica tirando barato, sabe? Então fique realmente em casa. Então, vamos lá, eu sou o Cristiano. Pode puxar mais. Pode puxar mais. Fica... Isso, ele sobe. Isso. Aí. É que o último que usou tinha 1,20 m e agora vem um com 1,90 m e pouco, fica difícil. Aí. Eu sou o Cristiano, podem me chamar de Cris, sou pastor auxiliar na quadrangular, na quinta igreja do Evangelho Quadrangular do Pastor Joãozinho. Sou educador físico, com muito orgulho, com muita alegria. Foi a faculdade que eu escolhi e se eu tivesse que escolher hoje de novo, eu faria isso de novo, porque eu fiquei encantado com o que Deus fez, né? Que é essa criação perfeita de um corpo humano. O que acontece dentro do nosso corpo pra gente estar aqui é incrível, né? E o nosso Criador é incrível. Então eu sou educador físico, sou casado com a Letícia, temos 3 filhos. A paternidade é uma das melhores coisas da minha vida. A Beatriz, a Bianca, o Tulinho. E o que mais? Gosto muito de chocolate, de doce, batata frita, churrasco. É isso. Falando nisso, sem querer cortar e já cortando, precisamos ir para São Carlos. Tá falando, Senhor. Porque ele falou que ele fazia o churrasco top, lembra disso? Não esquecemos. Não, show de bola. Primeiramente, queria que você mandasse um abraço muito apertado pro Pastor Joãozinho. Ele mora no meu coração. E para todos os membros da Quinta Igreja, a qual eu fiz parte durante o período. Olha só. E o Pastor João tem um espaço reservadinho aqui no coração sempre. Manda um abraço para ele lá. Surgiu essa ideia de juntar com um louco que nem o Jotinha do seu lado aí, né? Ser uma pessoa profissional, sério, capacitado. Aí aparece um louco desse na sua vida, vamos fazer loucura! E aí, como que é isso? Cara, posso falar? O pastor Joãozinho, cara, fez essa ponte. Né? Ele fez essa ponte. Bacana. A gente se conheceu em torno do projeto de ida para Israel. Né? O Cris está organizando uma viagem para Israel. E aí ele foi pedir ajuda para chegar nas igrejas, né? E nessa a gente se conectou. A gente se conheceu. Naquele dia a gente falou sobre a viagem para Israel, mas também falou sobre muita coisa da vida, né? E aí eu fiquei apaixonado, eu amei. Falei, meu Deus, um cara desse, velho, esquecidinho, quietinho, não pode. Ele tem que pilhar a cabeça. E um dia, eu liguei pra ele, mandei um áudio pra ele dizendo: Cris, você topa organizar pra nós um desafio na área da saúde e tal? Ele falou, super top. Então é a segunda coisa que a gente já tá fazendo numa amizade pequena, de poucos tempos, né? Já fui na casa dele comer um churrasco, agora ele tem que vir na minha comer um churrasco. Mas sim, é um cara exponencial. É alguém, eu amo se conectar com pessoas que são apaixonadas com o que fazem, sabe? E ver nele essa pilhação sobre a saúde, você viu que ele começou a se apresentar já falando disso, instiga, dá vontade de ouvi-lo falar sobre essa ideia do corpo humano, como funciona, como é a fisiologia humana, e o tempo todo. Então, foi um presente, na verdade, que Deus me deu. Eu sou o falho da história, eu sou o bagunçado da história, e ele é o certinho. É ele que me organiza.
E isso Deus, eu acho maravilhoso, né? Algumas coisas, não algumas, mas tudo que Deus faz, porque recentemente, acho que não sei se foi na quarta ou no domingo, o pastor falou justamente dessa questão do corpo humano, de como existe a perfeição de tudo funcionar, de tudo ser completo, assim, tudo se encaixar. E ele até falou que os cientistas, né, não chegam a um ponto de não entender toda essa maestria do corpo humano, de se funcionar, né, uma coisa se conectando com a outra. E ele até falou da questão das milhões de galáxias que existem, né? E o nosso cérebro, os milhões de faces neurais que existem, de energias, sabe, se conectando. Então, assim, a gente, no dia a dia, a gente com a nossa ida e vinda, na nossa correria, a gente não para muitas vezes para prestar essa atenção, né, nessa afinidade, nessa beleza, dessa complexidade que nós somos como corpo humano, como matéria, digamos assim, né? Lógico que a gente estuda o espírito, a gente estuda, né, a alma, toda a energia que nós recebemos, né, a graça de Deus, mas o corpo também é muito importante, porque, como foi falado, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então ele aloja algo muito poderoso, né? Então, para ter esse alojamento, precisava ter algo também muito complexo, né? Muito perfeito. Eu acho que essa é a melhor palavra. E essa semana eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Realmente a gente precisa valorizar e cuidar de tudo isso. E complementando, é bíblico isso que você falou da Deus ser e vir a ordem, porque na própria palavra fala, o cristiano, do jeito sério dele, né? A gente percebe que ele é mais, por enquanto, né? Porque depois começa a conviver. Ele é tirador de sarro, Mas é mais contido tudo. Mas a gente sabe que na Bíblia, a própria Bíblia fala que Deus usa as coisas loucas, né? Pra falar também, pra multiplicar e pra fazer. E isso pra confundir e depois vir a mostrar. Eu acho que ele tá pensando que você tá meio confuso. Ele deve estar pensando nessa hora, aonde fui amarrar meu Aonde que eu me meti? Hoje fica tudo gravado, Cris. Então, se depois você quiser uma cópia, a gente... Aonde fui me meter? Sair lá do lado do pastor João, tudo educado, certinho, na ordem, fui cair junto com esses loucos, tô perdido. Mas assim, então, tudo E tem um porquê. Você sabe que ele me contou uma coisa que me chamou a atenção. Sobre a figura, você está dizendo que é bíblico e tal, e é bíblico também essa coisa da valorização da saúde humana como um ser integral, né? A saúde humana não é exclusivamente espiritual, exclusivamente da alma, exclusivamente do corpo. É uma coisa só. Você não consegue abrir o ser humano pela metade e descobrir essa parte é a alma, essa parte é o espírito. Você vê que tudo está em conexão. Os hormônios com os neurônios, com os nervos e com aquilo que a gente chama que é o assombro da presença de Deus dentro de nós. E ele me disse sobre esse sonho que ele tinha de cuidar de pastores que estão com sobrepeso, que estão com doenças. Que cai um pouco no que a gente falou um pouco quando você esteve aqui pela primeira Exatamente. vez. Do pastor que se doa demais, que se entrega demais e que muitas vezes não tem o feedback, não tem o anteparo, vamos dizer assim, né? Não tem uma salvaguarda para dar o suporte que é necessário para essa atuação. Porque eu imagino o quanto de problema você não escuta, né? A gente dá risada, a gente brinca tudo, mas isso é algo sério. Porque o quanto não tem de pessoas com seus problemas, cada um no seu ponto, que passa por você todos os dias. Na verdade, essa sobrecarga que tem. Na verdade, eu penso assim, que a sobrecarga pastoral, ela tem relação com o que os outros trazem, tudo bem, mas o maior problema é como ele gerencia isso. Então, na primeira parte da minha vida pastoral, eu gerenciei assumindo.
Então eu carregava a pessoa no colo e saía correndo com ela. Sem perceber que eu tinha limite, que eu tinha família, que eu tinha oportunidades para poder lançar a Deus. E era esse o meu papel, lançar os problemas para Deus. O sacerdote faz isso. O sacerdote pega a demanda do povo e leva para Deus. O profeta pega a demanda de Deus e leva para o povo. Né? Então, ao descobrir isso, eu percebi, cara, então por que eu tô carregando tanta coisa? Né? Mas diria que a maior dificuldade do pastor é tirar essa síndrome do super-homem, né? Do invencível. Você acha que na fisiologia tem isso também, Cris? Do homem saturar, do corpo humano fadigar ao extremo, então ele tem que se respeitar? Como que é isso? Por exemplo, a gente está vivendo um tempo que a depressão vai ser brevemente a primeira doença do mundo, segundo a OMS, daqui a duas décadas, se eu não me engano. E a depressão tem muitas causas emocionais, né, de estresse, mas fisiologicamente são glândulas que não conseguem produzir mais hormônios. É uma coisa totalmente fisiológica, é uma coisa mecânica. Eu acredito que Deus, quando nos criou, a gente deveria na natureza, no Éden, na vida sem tecnologia, enfrentar um leão de vez em quando. A gente tem essa capacidade hormonal e fisiológica de força, né? Parecer o leão. O que a gente precisa? De adrenalina. Ou para enfrentar o leão ou para fugir do leão. E daí o corpo, adrenalina, você ou mata o leão ou foge. Mas na vida moderna, a gente encontra leão todo dia, às vezes mais de um leão por dia. Então vai, adrenalina, endorfina, dopamina, adrenalina, endorfina, dopamina, e vai produzindo. Chega uma hora que fisiologicamente essas glândulas não conseguem mais produzir serotonina. A pessoa começa a ficar triste, porque a serotonina é o hormônio da alegria. Então ela vai entristecendo, e é uma coisa totalmente fisiológica, e alguém chega pra ele e fala assim, vamos orar. Alguém chega pra ele, não, Deus te ama, você tem família, você tem vida, e ele fala, puxa, é verdade, ele vai puxando uma força, e não tem serotonina, não vai ter alegria. Não faz o link, né? Não faz a ligação. Pode ser um homem de oração, corpo. mas não vai vir alegria, satisfação não vem. Quando você falou a questão do corpo, alma, mente, me lembrou muito Elias. Quando ele teve um estresse. Foi cuidado primeiro, Deus cuidou primeiro do corpo, depois ele cuidou do restante, da parte espiritual, da parte da alma. Caverna, né? Ele comeu e ele dormiu. E o que causou isso? Ele teve que enfrentar 400 leões. Exatamente o que você acabou de falar agora. Sozinho. E daí... E ele não via o que muitas pessoas hoje, apesar da gente estar cercado de pessoas todos os tempos digitalmente ou presencialmente, ele não via pessoas ao redor dele com a mesma linha de pensamento. E hoje tem muitas pessoas que se fecham, né? E não buscam também pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma forma, e acabam se entregando. Aí foi cuidado do corpo, primeiramente, e depois foi cuidado do restante. Deus cuidou. A vida espiritual. E aí foi mostrado, falou, tem mais como você. Vamos lá aqui. E tem algo para você fazer ainda, então levanta daí e vai fazer. Você é necessário ainda. É que muitas vezes as pessoas se perdem, né, Cristiano? Nessa história de acaba se... sentindo nada, vamos dizer assim, né? Acaba se deixando que não tem valor, né? Isso é interessante, que me lembrou um testemunho. A gente fica muito com o Gelson, né? E o Gelson gosta muito de contar história. E a gente vai pegando essa coisa. E... É um armazenador de histórias. Ele né? é Impressionante. Não, é incrível. Ele só não corre que nem o Forrest. E uma vez um pastor, ele deu um testemunho de um outro pastor que, fazendo um paralelo, ele pastoreava a sua igreja, só que o filho dele estava se perdendo para as drogas. E ele chegou e falou assim, pessoal, eu vou precisar me afastar para me cuidar do meu filho,
para resgatar ele de novo. E eu, fazendo isso, eu volto a pastorear. Entendeu? E aí o que acontece, né? Porque ele falou, não adianta eu estar salvando vidas, sendo que dentro da minha casa eu estou perdendo uma vida, sabe? Então, é bem isso. Nós precisamos cuidar do nosso corpo para nós estarmos saudáveis e perfeitos, para que nós possamos sair também e buscar outras vidas que possam estar destruídas, possam estar perdidas e trazer para o reino de Deus para serem salvos, sabe? Então, assim, é um paralelo que veio agora, né, na minha lembrança, justamente isso, né? Precisamos nos tratar, estar firmes, fortes, para que quando nós sairmos, nós conseguimos, né, trazer as pessoas doentes para serem saudáveis também, né? E o corpo é bem isso. Se você estiver doente, se você estiver numa cama, como que você vai poder sair? Como que você vai poder propagar a palavra de Deus se você não consegue, né, você mesmo se cuidar, né? Então, uma vez minha esposa foi no médico e para fazer um processo de emagrecimento, tudo, ela chegou lá, o médico era 2 vezes o tamanho da mesa. Aí ela pegou e falou assim, pô, como esse cara vai cuidar de mim, sendo que ele não cuida dele? Olha só, e tem razão, essa é a primeira impressão, ele pode ser um ótimo médico, sabe, não tô questionando isso, mas a forma de como ele se apresenta é diferente. Né? Então, assim, depois ela procurou uma outra nutricionista e tal. E então, como nós fazemos justamente, né, isso. Aí, eu uma vez fui no cardiologista, o cardiologista fuma. Aí eu falei, meu, que moral é esse, sabe? Agora, né? Mas aí você fala, como esse cara tem, né, entre aspas, uma moral de me regrar de algumas coisas, sendo que ele não segue essa cartilha, sabe? Então é uma coisa muito louca, né? Então é interessante isso daí. Eu vivi um exemplo prático de corpo e espírito. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, ele vinha aqui no Brasil, em Botucatu, o pastor Robert Curry, que era conhecido como pastor Bob. Um homem muito usado por Deus, um americano. Já ouvi falar. Ele tinha dons de maravilhas. Assim, foi o homem de Deus disparado, mais cheio do Espírito Santo que eu conheci e cheio do amor de Deus. As pessoas chegavam perto dele e ficavam encantados, ficavam apaixonados. Parecia que o amor de Deus assim ocupava o local que ele estava. E eu tive a oportunidade de ir para a Finlândia com ele em 3 viagens missionárias. E uma das viagens, ele tinha diabetes. E ele usava um creme lá à noite nas pernas e no pé. E eu fazia isso à noite, na hora de dormir. E ele queimou. Ele queimou o pé e não percebeu. Ele queimou o pé assim. E quando eu tirei a meia do pé dele, saiu a pele. Eu falei, pastor do céu, o senhor queimou o pé e não me falou. Ele falou, não queimei, filho. Ele estava deitado na cama pra eu mexer no pé dele. Ele falou, não queimei. Eu falei, pastor do céu. Nossa. Dá uma olhada nisso. Só que ele fazia 2, 3 cultos por dia. Aonde ele ia, fazia culto na hora do almoço. A gente viajava de uma cidade para outra, tinha um microfone no ônibus. Porque ele ia pregando a palavra, orando pelas pessoas. E chegava na casa de alguém para almoçar, tinha que orar por todo mundo. Todo mundo. À noite acabava o culto, aquela fila de oração. Ele orava 1, 2 horas depois do culto. E ia para dormir. A gente ia dormir na casa de alguém e continuava. Então ele não queria parar. Ele falou, olha, eu não posso ir no médico porque a palavra de Deus vai parar. E eu falei, eu acho que o senhor devia. Ele ligou para uma médica receitou um curativo para queimadura e eu fazia esse curativo e no terceiro dia eu fazendo o curativo, o pé dele estava vermelho e quente. E eu não fui um bom aluno, eu nunca fui um bom aluno de tirar 10, essas coisas. Na faculdade eu até estudava bastante, mas antes da faculdade o meu histórico escolar é de passar de ano. Mas eu lembrei, não sei porquê, eu falei, pastor, rubor e calor é sinal de infecção. Eu acho que o senhor precisa de um médico. Aí ele foi pro pronto-socorro, já transferi ele pro hospital queimado, imediatamente ele falou, eu não posso ir porque a palavra de Deus não pode parar. Eu falei,
falei, mas se o senhor não for, a palavra de Deus vai parar de ser anunciada. Então, assim, um homem totalmente cheio de Deus, mas ele teve que ficar 10 dias internados para poder continuar, né? Senão ele ia perder o pé. E aí ele ia diminuir a capacidade de fazer vários por dia, ou de andar, ou de, como belos são os pés daquele que anunciam a palavra do Senhor, né? Então ele tinha que cuidar do corpo. E ele cuidou e continuou trabalhando até o final da vida dele. Eu escrevi há algum tempo numa revista Impacto, não sei se vocês já ouviram falar, dos Walker, Harold Walker, John Walker e tal. Lazer Santo. Eu acho que quem tá vendo, vocês que estão preocupados com isso, porque falava da importância das pessoas, dos crentes, dos cristãos, de terem lazer. Porque isso faz bem para a alma, que faz bem para o corpo, que faz bem para o espírito. E uma das coisas que eu escrevi é que Jesus, quando ele estava cansado, ele descansava. Quando ele estava com muita coisa, ele se afastava. Ele ia ter o tempo dele, né? Dele com o pai, dele para descansar, para se recuperar e continuar desenvolvendo o ministério. E muitos líderes cristãos não têm esse tempo, né? Jesus chorou. Isso é importante, pôr para fora as emoções. E os pastores, eles não podem chorar. Se o pastor chorar para a ovelha, o que acontece? Se o pastor mostrar fraqueza, o que acontece? Então é uma cultura que dificulta que o pastor possa chorar, possa pôr as emoções para fora, possa descansar. Jesus estava cansado e ele dormiu no barco. É um detalhe que passa, mas ele dormiu à tarde. Isso é importante. Ele dormiu, ele estava cansado, ele dormiu. Né? E ele dormiu profundo, porque a coisa estava feia e ele estava... É verdade. E ele tava, e o líder não descansa, né? Ele não descansa, ele não dorme, ele não se afasta, ele não caminha. Jesus caminhava. Jesus caminhava. Glória! Então Jesus, que era Deus, ele cuidou também do seu corpo e da sua alma. Ele não viveu como um espírito. Ele chorou, ele se afastou, ele descansou, ele dormiu, ele estressou. E a cobrança sobre o líder cristão, sobre o pastor e sobre o cristão. Você não pode estressar, você não pode chorar, você não pode descansar, você não pode se afastar e não precisa cuidar do seu corpo. Naquela época eles não cuidavam tanto do corpo, porque só o fato de caminhar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, isso, desculpa, né? Eu sou apaixonado por essas coisas. A caminhada libera um monte de hormônio. Só a caminhada. Gente do céu. Vamos caminhar. E sabe outra coisa que cuidava da saúde, da imunidade, do crescimento dos ossos, músculo, sol. A vitamina D, gente. A gente perdeu a oportunidade de tomar sol. E isso repercute na nossa saúde, repercute na imunidade. A vitamina D, muita gente acha que é só uma vitamina, mas ela está sendo considerada como um hormônio. Ela influi no osso, no coração. A gente acha que vitamina D é só essa questão do equilíbrio das outras vitaminas, né? Não tem muito... Ela é sintetizada pelo sol, né? Não é só o sol, mas a ausência do sol quase que impossibilita da gente desenvolver vitamina D. Ajuda no osso? Assim, a calcificação. Sim, você vai ter um osso forte. Isso era o principal que se falava da vitamina D. Mas ela é muito mais que isso. Ela mexe em 7, 8 coisas fisiológicas do corpo. Inclusive no coração e inclusive no sistema imunológico. Meu Deus. E a nossa vida moderna pôs a gente dentro do carro, dentro da casa, dentro do escritório, dentro da igreja, home dentro office, do prédio. E como eu estava falando, mais de 10 anos atrás eu fiz um curso de Pilates em São Paulo e a professora falou que em São Paulo quase ninguém tem vitamina D. E isso adoece. Só isso adoece. E as circunstâncias por qual nós passamos nesses últimos 2 anos piorou muito mais, drasticamente isso, porque foi um enclausuramento generalizado em que foi proibido, né, se tomar a vitamina D. Vamos colocar desse lado. Sim. Porque foi institucionalizado que você não poderia tomar a vitamina D. Né? E houve muita contestação de grupos médicos, de médicos, justamente por conta disso que você acabou de falar. Porque como que algo importantíssimo é tirado dessa forma também, né? Então é um ponto a se levar em consideração também. Sim. Nessa caminhada assim, de busca por saúde, eu não trabalho com desempenho físico. Né? Não trabalho com atletas, não trabalho com desempenho, né? Cada um tem a sua parte aí, né? Tem educadores físicos, profissionais que trabalham com desempenho. Eu gosto de trabalhar com saúde. A
Até porque, eu não sei se os irmãos sabem que... Dá licença. Foi importante esse ponto que você colocou, porque muitas pessoas começam a praticar um esporte e se colocam na posição do atleta profissional. Só que o atleta profissional não é saúde, é alto desempenho. É uma diferença grande que as pessoas não se ligam. Exatamente. E coloca lá, não, Exatamente. E não é. Atleta profissional não é sinônimo de saúde. Não. A gente não pode falar que é sinônimo de doença. No entanto, o atleta profissional, ele visa rendimento. Exatamente. Você vai além dos seus limites. Alta performance. Além dos seus limites, tá a lesão. Também é problema. Então, É como pegar, eu sempre uso, meu filho, né, às vezes pergunta muito tudo e eu uso metáforas, né, falo, é como você pegar um carro, você tem lá o seu Gol, né, o pessoal da antiga vai lembrar disso, você pega seu Gol quadrado, 1.8 AP, aí você arranca o câmbio dele original, coloca um câmbio PY, que é um câmbio que aguentava mais potência, coloca uma turbina lá, 0.3, 0.35 e o carro que tinha originalmente 85 cavalos pula para 250 cavalos. É a mesma estrutura, é o mesmo carro, é a mesma coisa, só que você puxou a performance dele lá pro alto. Só que isso vai ter que ser cobrado um preço desse carro. Assim é o nosso corpo. Exato. A pessoa quer se lançar para alta performance, mas aí entra aquele ponto. Não é sinônimo de saúde propriamente dito. Que vai ter uma hora que vai ser cobrado. Parte óssea, parte muscular e mental. A Simone Biles, na Olimpíada, ela a melhor atleta talvez da história dos Estados Unidos, ela falou, não vou competir. Por causa de estresse. Por causa de pressão emocional. Ela falou, não vou competir, eu preciso parar. Na Olimpíada. Na última Olimpíada. Ela era a capitã melhor. Ela ganhava 6 medalhas de ouro na Olimpíada. É um absurdo. Não sei se 6, eu tô falando talvez. Mas a Simone Biles é um fenômeno da ginástica. E ela não competiu por problemas psicológicos. Caramba. Pressão. Quer dizer, se preparou o ano inteiro, será anos, pra... Só que daí chegou a exaustão, né? Acho que em algum momento a gente se perdeu com essa ideia da supervalência, né? Essa ideia de estar em atividade o tempo todo. A gente vive num mundo onde, mesmo parados, nós estamos em profundo movimento. Então, cada dia que passa, as pessoas se sentem atarefadas. Elas se sentem em movimento. Então, mexe alguém e fala assim, não, mas eu faço caminhada. Mas como? Eu vou no mercado, eu trabalho andando para lá e para cá. É a diferença que isso que a gente tá falando também do atleta profissional pra saúde. A pessoa usa, mas não usa na parte que daí entra a mente junto. Você me corrige se eu estiver errado, Cristiano. Mas você é diferente, como você falou, tá em uma função e tá você pensando em coisas aleatórias, tá se divertindo naquilo que você tá fazendo. Sim. Porque o resultado hormonal, o resultado fisiológico é outro. Sim. Então a pessoa, eu ando trabalhando. Alguma coisa, o seu corpo está produzindo para aquilo que você está focado naquele momento. Não é a mesma produção que nem você falou da questão da endorfina. Nesse momento do estresse, você não produz a endorfina. A endorfina vai ser produzida na hora que você está caminhando, mas olhando a natureza, olhando algo que você gosta, ou escutando um áudio, uma música, algo que traz prazer. Não é assim? Sim. Por isso que sempre falta o tempo para o esporte. Sempre falta. Né? As mulheres, por exemplo, com a ideia de eu vou prover sempre para os meus filhos, para o meu esposo, eu vou fazer de tudo. Até ontem no Move Talk a gente falou sobre essa disfunção entre homem e mulher, né? Que o homem é mais, entre aspas, vagabundo dentro de casa, né? E a mulher é quem faz todo o movimento da casa. E ela não consegue parar, ela não consegue desligar do mundo e dizer, este tempo é só para mim. Então, no aconselhamento pastoral, eu gasto muito tempo falando sobre isso. Dizendo que, na Bíblia, você valoriza Deus sobre todas as coisas. E aí tem um equívoco. A gente coloca o próximo como o segundo da escala de prioridade. Mas o próximo não é o segundo. O próximo é o terceiro. O segundo sou eu. Exatamente. Então, como eu posso dizer que eu amo o próximo se eu não me amo? Qual o padrão
de qualidade desse amor. Ah, eu amo meu filho, mas eu não saio pra cuidar de mim, então eu não amo. Entende? Aí eu dou a minha vida, Jesus, eu dou a minha vida por vocês pecadores. Mas se ele não se cuidasse, se ele não preparasse a sua vida, se recondicionasse, como o Cris falou, certamente a vida dele não ia ter valor algum para nós. Então ele precisou viver essa fragilidade humana, esse limite humano para poder se preservar. Olha, 40 dias no deserto e ele se consagrando, se santificando. Você acha que Deus precisa disso? O próprio Deus encarnado não precisa de tempo de qualidade, porque ele é tudo em todos. Mas ele viveu aquele tempo e ele só venceu o diabo por causa daquele período recolhido, cuidando só dele. Imagina, 40 dias para quem tem só 3 anos é muito pouco, é muito grande o tempo. Você está gastando muita coisa com você. Mas então fica essa reflexão, né? Será que nós amamos mesmo as pessoas? Porque se não cuidamos de nós, o padrão de amor é o amor que eu dou a mim. Então eu só vou poder dizer que eu amo meu filho se eu me amar, se eu olhar pro espelho, né? As mulheres reclamam da pochete, os homens reclamam da barriga, não é? Mas o nosso coração não tá aguentando mais. A gente vive com problemas, com dores de cabeça excessivamente. Quem mais que tem de doença aí que... Dor no corpo mesmo. Dor no corpo, né? A fibromialgia vai gerando dores. Você não sabe do que é. Ansiedade, pânico. Você não vai no médico porque você acha que vai achar um problema. E aí você fica ali limitando a tua saúde, né? Por causa disso, eu sou uma pessoa movida por remédio, né? E eu olhando para a paixão do Cristo, eu digo, o que é que eu fiz da minha saúde física e da minha saúde emocional? O que é que eu fiz de mim? Eu tenho 40 anos de idade. Eu tomo remédio de pressão alta desde os 26 anos. Então não tem porquê. Eu era um garoto. Não tem porquê eu não ter saúde aos 40 anos. Eu tô no auge da minha vida. Eu cheguei no pico da minha vida e tomando remédio. Quer dizer, eu já estraguei a minha saúde. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses que a gente tem que apresentar o nosso corpo, alma e espírito íntegros, irrepreensíveis para a volta de Jesus. Nessa eu já me lasquei. É um conjunto. É um conjunto. Né? E de tudo isso, né, a gente também não pode se esquecer que tem o equilíbrio. Porque aí tem pessoas que extrapolam a questão de se cuidar. Né, vivem, aí começam a viver só na academia, começam a viver só fazendo esporte, né? Então, eu já conheci pessoas que acho que chegou a ser um vício. Todo dia, toda hora, né? Então, assim, tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio. Nós precisamos praticar esporte, sim, é saudável, faz bem, mas eu acho que também tem um limite. Porque senão eu já vi pessoas que tinham problema de joelho, tinham problema não sei o quê. Por quê? Porque não respeitavam também o limite do próprio corpo. Eu prefiro, quando eu falo de saúde, falar em atividade física e não em esporte. Tem muitas definições, muitos detalhes e tal, mas mais ou menos o esporte visa rendimento. Vitória e rendimento. Vai encaixar naquilo que a gente comentou agora há pouco. A alta performance versus a saúde, né? Porque é um paralelo. Eu prefiro falar, não faça esporte. Eu prefiro falar, faça alguma atividade física. Se for um futebol, mas como lazer. Né? Pra saúde, mas tem gente que gosta de performar e isso é bom, né? Sim. É bom, é ótimo e tem que performar mesmo.
Mas a gente tá falando assim, de um cuidado para a saúde, de líder, de cristão, que às vezes só se preocupa com o espírito e com a alma e não se preocupa com o corpo. Então a atividade física é saúde. Esporte é competição e pode ir além dos limites e machucar. Todos os nossos ídolos de qualquer esporte, em algum momento ele não jogou. Ou por causa do joelho, do tornozelo, por causa do ombro, por causa do dedo, do vôlei, do handebol, do futebol, porque o esporte machuca. Sim. Né? Mas o esporte é uma sensação de prazer. Mas você está corretíssimo, né? Nós somos os três, corpo, alma, espírito e tudo com equilíbrio. Né? Tem gente que fica, às vezes, espiritualmente exagerado. Né? Tudo que é exagero, ou frio, ou... A gente tem que estar no equilibrado. E é difícil. O Joseph Pilates, o criador do Pilates, ele fala uma frase meio forte, assim, ele fala que quando a gente cuida do corpo e não cuida da mente, a gente é burro. Quando a gente cuida da mente e não cuida do corpo, a gente é burro. Ele falou, a tradução literal é isso. Ele dava um exemplo, daí é só um exemplo dele, né? Não sei se eu não parei para pensar 100% nisso, mas que um exemplo bom, que faltou só o espírito, eram os gregos, que eles eram pais da filosofia e eram os musculosos, pais da Olimpíada. Eles cuidavam muito da mente e muito do corpo. Mente são, corpo são, essas coisas. Pro Joseph Pilates, eles são um modelo. Né? Pra gente, falta só o espírito aí. Pra ser um modelo perfeito. A gente precisa ser muito musculoso, mas precisa ter uma atividade física. Eu queria falar só dessa questão do hormônio, porque parece bobagem, mas a falta ou o excesso de hormônio está destruindo a gente. Né? Vocês estavam falando não lembro quem falou de andar a trabalho, né? Se você está na pilha do trabalho, você está produzindo cortisol, está estressado, né? E como Deus fez, gente, é lindo, cara. Eu não sei se eu tô um pouco implicado com a tecnologia, porque sabe quando começou a insônia? Com o advento da luz elétrica. Olha. Não tinha insônia, gente. O que Deus fez era belo, era o sol. E o que acontece nessa beleza? Quando o sol se põe, a gente começa a produzir melatonina para dormir. E quando o sol nasce, a gente começa a produzir cortisol para acordar. Então a luz produz cortisol. E a gente vive debaixo de luz agora, até meia-noite. Aí isso interrompe a produção de melatonina para dormir e estimula a produção de cortisol para ficar acordado. Daí você não consegue dormir, daí você toma remédio para dormir. Você não dormindo prejudica todo o sistema do corpo. Daí você pode deprimir, você toma remédio para deprimir. Então, Deus me revelando. Não, isso é interessante porque quando eu morava em São Paulo e vim pra cá, na minha primeira noite morando, só que eu não morava em Botucatu, eu morava em Pardinho. Na minha primeira noite lá, foi acho que um dos melhores sonos da minha vida. Por quê? Tudo escuro. aí. Tudo, porque São Paulo, por mais que você apague todas as luzes da sua casa, tem luz. Tem luz. Tem pardinhense escutando. Você vai falar que em Pardinho não tem luz. Vai Não. É que assim, o comparativo, né, da quantidade que tem em São Paulo com a quantidade que tem pra cá, pelo fato de ter mais terras, né, mais... É diferente. E realmente, quando nós, não só eu, né, minha família toda, nós tivemos aquela noite, eu me lembro até hoje, foi que eu mais descansei na minha vida. Olha, que importante. Sabe? Por quê? Porque não tinha luz, não tinha claridade. Era escuro realmente. Né? Por mais, lógico, tinha luz na rua, tudo. Mas a incidência, né? A incidência do lumes que tem em São Paulo, por mais que você apague, tem barulho, sabe? Então, assim, você falando isso, eu me lembrei dessa noite. Porque realmente eu dormi o sono dos anjos. Porque eu levantei no outro dia e falei assim, parecia que eu tinha dormido 10 anos da minha vida. Porque eu acordei tão pleno de energia, olha isso, sabe? Tão assim, revigorado, acho que, falando bem, essa é a palavra, que há muito tempo eu não tinha, né, experimentado isso. E é bem isso mesmo. Ô Cris, e a alimentação tem alguma ligação hormonal? Ela produz alguns hormônios? Olha, é boa pergunta, né? Por exemplo, a serotonina, vamos lá.
onde é produzido muita serotonina no corpo? Onde você acha que é produzido? Eu não sei se você conhece a resposta. Onde mais é Onde vocês acham? Se vocês Tempo. não conhecem a resposta. Eu bravo pra mim. 4, Jamais. 3, 2, 1. Mais de 90% é produzido no intestino. Caramba. No intestino. E o intestino é um órgão muito pouco falado. Né? Até espiritualmente, a sensação, o judeu falava, nas entranhas. Eu sinto nas entranhas, ou borboletas no estômago. O intestino é um dos órgãos mais... Não dá pra falar que tem órgão mais importante do corpo, né? Mas o intestino produz a serotonina, cara. 90%. Ou mais de 90% é produzido no intestino, mas no intestino saudável. E o intestino saudável precisa do alimento para ser transformado em serotonina, o triptofano, né? É um deles. Então a gente precisa comer alimentos que tem triptofano, mas o intestino precisa funcionar. Precisa de fibra, precisa de água para produzir tudo isso. Então a alimentação ela contribui de diversas formas. A alimentação é matéria-prima para tudo. Tudo que é gerado como o sangue, proteína, o músculo, o osso, tudo é feito pela alimentação. O osso precisa de cálcio, o músculo precisa de proteína, os hormônios precisam de matéria-prima também. Por isso que uma alimentação equilibrada com frutas, verduras, carnes, Aleluia. arroz, feijão. Não, e é interessante, você pega pessoas que eu conheço que ficam uma semana sem ir no banheiro. Isso. 2 semanas sem ir no banheiro. Eu falei, gente, como pode isso, né? Porque... É normal hoje em dia. Meu Deus do céu, eu falei, vai explodir uma hora. Entendeu? A pessoa. Porque não tá normal. Não tá normal. Não tá normal. E existem algumas doenças de intestino e do estômago que são de fundo emocional. Olha que interessante. O meu pai quase morreu com síndrome, com a doença de burnout. Burnout não, a doença de Crohn. É no intestino. Meu pai teve que pôr o intestino pra fora, né? Pra poder cicatrizar a cirurgia que ele fez, porque ele teve que arrancar um pedaço do intestino, porque criou uma fibra ali que não entrava nem saía. Meu pai ia morrer com isso. Chegou a afinar que só ficou só pele e osso. Mas tem a doença de Crohn, tem as úlceras, é até chamada de úlcera nervosa, né? Tem que mais? Gastrite. Então são doenças comuns que dão nesta região e a gente não para pensar que talvez esteja faltando funcionalidade em coisas que a gente não tá... Às vezes até tá fazendo, mas não tá fazendo intencionalmente, daí não gera o hormônio que precisa. O próprio contrário que a gente falou prender o intestino, né? Da constipação, mas tem o contrário também. Pessoas com fundo emocional que libera tudo e não consegue. Aí o intestino não consegue fazer o trabalho dele também, porque o alimento não fica ali. E captar os nutrientes. Exatamente. Ele precisa do tempo, por isso que ele tem o tamanho que tem. Vai passando por ali e a pessoa muitas vezes com fundo nervoso, fundo emocional, no que come, Trava. já tá liberando e não dá o tempo. Esse alimento passa direto por conta desse fundo nervoso. O nosso corpo é muito complexo, então seria simplista dar receitas, né? Se você fizer isso e isso, vai dar certo, porque às vezes a gente nasce com uma doença hereditária, a gente nasce com um órgão por algum motivo, tem alguma dificuldade, então não são receitas simples assim que vai funcionar. Mas, de modo geral, a alimentação, a água e o sol e a atividade física garantem uma enorme possibilidade de a gente ser muito mais saudável. Sim. Eu tenho uma experiência minha do intestino. Eu sempre joguei, né? Moleque e tal, sempre joguei bola, na escola handball, basquete. E com 15, 16 anos, eu tomava uma tubaína no almoço e comia fritura e lanche. E minha mãe falava, você precisa comer salada. Eu falava, eu sou atleta. Você precisa comer fruta.
Jogou a carta do atleta. Eu Cartão. sou atleta, você se sente com 16 anos, com 18 Ixi, anos, no auge. forte pra caramba, nada vai dar errado na sua vida. E eu não comia fruta, não comia legume, comia fritura e tomava refrigerante e não tomava água. E eu ia no banheiro uma vez por semana, talvez, e saía aquelas bolinhas secas, que nem cabrito. E pra mim eu achava que isso era normal. Depois, mais velho, né? Sei lá, 25 anos, eu fui no médico e o médico me deu medicamento pro intestino. Você precisa comer mais fibra, vou te dar uma fibra aqui pra você pôr na água. Ele não resolveu. Voltei no médico um tempo depois. Sabe o que o médico falou pra mim? Ele falou assim, esse é o seu normal. Não adianta mexer. Esse é o seu normal. Tem intestino que é mais preguiçoso e é o seu normal. Beleza, pra mim. Tem médico que é preguiçoso também. Então, né? Eu acreditei, normal. Pra mim era o meu normal. O médico falou que era normal, é normal. Uma vez, olha, gente, eu vou falar, né? O que mudou o meu autocuidado com a saúde. Eu tive uma lesão no joelho que nada resolvia. Eu sou educador físico, sou professor de Pilates, então eu tentei as coisas que eu sabia no Pilates, na academia. Na fisioterapia, fiz fisioterapia, que é uma profissão maravilhosa, e não resolvia. Aí eu fui para uma acupunturista, ela chama Kátia Guimarães, ela é presbítera na presbiteriana do Cleiton. Ela e o Manuel, casal fantásticos, e ela fazia acupuntura. E ela falou assim, olha, Alexandre, vamos tratar tal, mas você vai precisar comer, você come muito doce. E ela me ganhou por isso. Ela falou assim, não vou cortar o seu doce. Olha só. Meu sonho. É a mesma coisa chegar pro Já Jotinha, eu quer o vou cortar a carne. O Jotinha já quer o contato. Eu amo churrasco, então não vou cortar seu churrasco. Vambora. Ela falou assim, não vou cortar o seu doce. Porém, você precisa comer o ardido, o azedo e o amargo. Eu falei, não tem jeito. Olha só. Ela falou, porque você precisa de nutrientes para equilibrar o seu corpo. Não dá para resolver esse problema no joelho separadamente, desassociado da sua alimentação. Né? E ela sabia da importância do espírito. Então, ela começou a mudar na minha vida. E daí ela falou assim, você vai tomar água com gengibre. Eu falei, impossível. Nossa. Eu odeio tudo que é amargo. Ela falou, não, com hortelã fica gostoso. O cheiro do gengibre para mim era repugnante. Nossa. E daí eu fiz a água com gengibre. O hortelã dá uma aliviada. Uhum. Né? Dá uma boa aliviada. E eu comecei, quando ela deu umas receitas para pôr na salada com ardido, azedo, e aquilo foi mudando o meu paladar. E ela foi falando da importância da água, da importância das coisas. E eu comecei a comer melhor e tomar muita água, porque a água, eu não sei quanto tempo tem o programa, Manda mas ver. eu queria falar da água, né? Eu queria falar da água, porque o nosso corpo é 70% ou mais de 70%, quando a gente nasce é um pouco mais, né? A gente vai envelhecendo um pouco menos, mas o nosso fígado, o nosso rim, praticamente é água, e eles são órgãos fundamentais que nos purificam, né? Você toma remédio, eu tomo remédio, eu acho que muita gente toma remédio, eles são metabolizados no fígado e no rim para limpar. E a gente precisa de água para limpar o nosso organismo, né? Não só dos remédios, mas de tudo toxina que fica de resto de alimento que a gente come e tal. E as pessoas não tomam muita água, como eu não tomava água, eu tomava só refrigerante. E depois da acupuntura que eu comecei a tomar água, naturalmente de vez em quando eu corria, né, fazia minha atividade física, eu comecei a ir no banheiro diariamente. Olha só. Eu não esperava isso, porque o médico falou que era o meu normal. Né? Fazer lá que nem um cabritinho seco. Eu fico imaginando o bolo fecal passando com um pouco de água e o intestino falou, eu preciso dessa água, eu preciso dessa água, eu preciso dessa água. E daí todo o transtorno pro bolo fecal dar toda aquela volta seca e sair seca. Interessante falar bolo fecal. Fora a agressão que cometia Física com o intestino. Não é louco pensar nisso? É louco. E a água faz toda a função. Puxa vida, ajuda a água e a fibra. É como se fosse o óleo no carro lubrificando todo o sistema. Cara, eu confesso, eu Exatamente. tenho muita dificuldade de beber água. Muito. Então, Jotinha, mas eu tinha essa dificuldade. Lógico, eu bebo muito mais, ainda não está no ideal, tá? Mas isso aqui, ó, aonde eu vou, eu ponho uma garrafa.
Porque muitas vezes o beber água é nos lembrar da água. Pra mim. Então, assim, quando eu olho a água, eu falo, eu preciso beber água. Aí eu vou e bebo água. Então, assim, no meu trabalho hoje, eu tenho uma garrafa que logo cedo eu chego e eu encho ela. Então eu tô ali trabalhando, eu olho pra garrafa, preciso beber água. Aí eu vou e bebo água. Eu bebi esse copo de água aqui agora porque eu vi que o Cris, ele chegou, eu bebi duas xícaras de café e ele foi na água. Uhum. Aí eu falei, caramba, tem que beber água. Aí ele pegou e pôs de novo. Eu falei, ih, Mas misericórdia, eu coloquei cara. meia jarra, porque normalmente Aí. essa meia jarra entra e vai sai. embora. Já foi, Meia é. jarra. Não vai, né? Fica ali. Ah, não, mas Não, eu digo mas agora, já foi. Hoje, ó, o Cris já tomou. Então, porque é que nem você falou do café. Eu amo café. E aí me falaram, William, não tem problema nenhum beber café. Porém, o café desidrata. Então, como refrigerante. Beba café, pode beber. Mas beba o dobro de água quando você for beber café. Porque o café vai tirar e você vai repor. Então, assim, é tudo equilíbrio. equilíbrio, é tudo equilíbrio. O problema é que a gente não faz isso, só que enche disso. Então o café ele vai sugar todo, né, a água que tem no organismo e aí quando o organismo precisar, não tem. Agora, se você fizer o equilíbrio, beber o café, né, você não está se privando, porém você está também compensando. É a compensação aqui. Então isso é muito importante. Quando a gente come alguma coisa, a gente produz alguns radicais livres. Quando a gente faz atividade física, a gente produz muito radical livre. Quando a gente toma remédio, a gente produz muitas toxinas e elas são tiradas do corpo. E elas só são tiradas com água. Precisa lavar o corpo por dentro. A expressão é essa. A gente precisa lavar o nosso rim, o nosso fígado, o nosso pulmão, o nosso cérebro. A gente precisa lavar. Daí eu lembro uma vez, uma aluna minha perguntou pro médico dela. Ela falou assim, mas doutor, se eu tomar suco? Eu não consigo tomar água. Se eu tomar suco, vai limpar? Ele falou, Suco vai. não tem água? Eu sempre falo isso. Coca não tem água? Daí o exemplo dele, que não é meu, ele falou assim, não, limpa. Daí você faz o seguinte, você põe suco na sua caixa d'água e toma banho com suco. Nossa. Vai se limpar. Papá. É isso. Né? É água, mas se a gente tomasse banho de Coca-Cola, você ia se sentir limpo? Jotinha. Eu não sei Você se quer ele que tá eu dando responda? risada De alegria. Ou de nervoso. Cuidado com o que você fala hoje, Jotinha. Eu ia ficar mais doce, querido. Deixa eu aproveitar esse leque. Tem o pessoal com a gente, o nosso pastor Gelson. Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Paga o Tema churrasco muito pra mim. importante. Olha só. Ó o Carlinhos, ó. Bom dia a todos, graça e paz. Iria convidá-los para meu nível hoje, com carnes gordas, ouvindo o assunto. Desisti Mas do vou- convite. Abraço a todos. Mas, rapaz... Mas, Carlinhos, a gente pode comer carne, depois a gente faz exercício. Toma Pra que- água. E toma água. Aí a gente tira a gordura do corpo, não vem com mas desculpinha não, ó. liso, é liso. Ó o Vinícius aqui, ó. Carlinhos, eu aceito o convite para o aniversário. Ó, o pessoal já... A Miriam, bom dia. Bom dia, Miriam. Ministério Sidney Júnior, bom dia. Olha lá, Olha lá, ó. pastor Fala, Sidney. Fala, Jotinha, abraço, irmão. Esse é o pessoal que tá com a gente, né? Não. Ligadinho. Lembrando, dá o seu joinha, ajuda o algoritmo a funcionar melhor, entregar para mais pessoas que precisam escutar sobre tomar água em vez de Coca-Cola. E levar essa mensagem para mais pessoas. Deixa o seu joinha para nós, Inclusive, eu queria seu pedir- comentário. Queria pedir permissão pra vocês pra colocar esta live no podcast do Loucos por Pessoas. Opa! Vocês autorizam? Totalmente Aí vai pro liberado. Spotify, também Fica à vai vontade. pro YouTube. Fica à vontade. Bacana. Inclusive, essa semana nós colocamos no ar nosso Instagram, só vem. Nós vamos lá dar dicas de livros, músicas e vamos colocar alguns trechos Por dos favor. nossos podcasts também lá. bacana. Bacana, interessante. E o canal do YouTube também, nós colocamos um canal Só Vem, onde alguns trechos, algumas coisas pertinentes vão ser colocadas lá também, para que mais e mais pessoas possam ser tocadas por que for dito aqui, Ô, Ale, dentro da palavra de Deus também. O Cris, ele trabalha
Deixa eu fazer uma pergunta antes, porque eu tô aqui desde o começo do programa Fala. e tá coçando já, Fala. e vai acabar o programa, eu não vou fazer a pergunta. Você trouxe as medalhas, meu querido, do que são? Ah, eu ia falar disso. Fala pra nós antes. Do projeto, você quer falar? Do projeto Nosso Desafio? É. Não, eu ia dizer que que o Cris tem essa preocupação de pregar sobre isso. Então, ele já tá para selar aí uma data para ir na Metodista, mas ele tá aberto para ir em várias igrejas para poder pregar sobre esse tema, não é isso? Sim. Mas a gente já vai Dando chegar argumentos bíblicos no e- Loucos por... Só dele estar com o Joãozinho já tem carta branca. Você sabe Exatamente. aqui. Então, por favor. As portas, aliás, do Só Vem quando você quiser. Né? Você. Tem espaço pra mim? Tal dia dá? As portas estão Isso aí. abertas, tá? Porque eu acho que um assunto como esse tem que fazer parte do dia a dia de todo mundo. De todas as pessoas. Como você bem falou do pastor que você acompanhou, você vê o foco tão grande na necessidade da palavra, mas esquece que, como a gente está falando, é um conjunto, é o conjunto da obra. Como a gente citou de Elias, houve o equilíbrio, houve o tratamento do corpo, alma e espírito. Isso aí. Para que fosse feito a obra de Deus. E as pessoas têm passado muito por isso. Nesse nível, só um pequeno comentário, né? Deus é trino, mas é um só. Nós somos trino. Corpo, alma e espírito, somos um só. Um só. Isso é importantíssimo. Menos Coca-Cola, tá? Mais água. Não, é melhor você dizer mais água. Não, no caso seu é menos Coca-Cola mesmo. Eu tenho um outro assunto aqui, mas eu queria que o Cris falasse das medalhas. Pra gente conseguir chegar no projeto. Só que fala pra nós dessas medalhas, Cris, por gentileza. É que a medalha é do projeto. Então vamos em conjunto Mas com... a gente não falou aqui sobre a prática da corrida. O que você vê de benefício na prática da corrida? Eu queria falar... Diferente da caminhada ou, sei lá, de algum outro esporte. Não é muito diferente. Né? Se você faz uma caminhada num ritmo de caminhada, né? Não pode ser passeio, olha, cachorro. Se você faz uma caminhada ou uma corrida ou uma atividade física da sua preferência, eles liberam muitas coisas boas. Né? Para saúde, de hormônio, eu estou dizendo. Né? A caminhada não vai te deixar mais forte de músculo e de osso. Ela não tem muita intensidade, né? Então a caminhada não tem esse benefício, mas a caminhada vai fazer produzir serotonina, um pouco de adrenalina, alguns hormônios de prazer. E a caminhada ajuda, por exemplo, no controle da pressão arterial. Você falou que toma remédio. A caminhada tem essa capacidade de liberar alguns hormônios e de relaxar, né, as artérias. Diminui a pressão arterial. Então, porque a diferença de caminhada para corrida, tecnicamente, é que a caminhada você põe um pé, põe um outro e tira um pé, põe um outro e tira um pé. Você sempre tem um pé apoiado. A diferença da caminhada para a corrida é que a corrida é definida como uma sucessão de saltos. Você tem a fase aérea. Né? Então, porque às vezes eu posso trotar a 7 km por hora, que é uma sucessão de salto, e se eu tiver condição, eu posso andar a 7 km por hora. Então não é a velocidade, né? Óbvio que correndo eu vou mais rápido. Então, Cris, deixa eu só fazer uma pergunta nesse ponto que você colocou 7 km por hora. É assim, duas coisas, que nem você falou do caminhar ao ar livre e... Vamos lá, duas coisas que eu quero com consideração sua. Esteira versus ar livre. E alguns especialistas, né, colocam que o ideal, no mínimo, seria uma caminhada de 30 minutos a 6 km a 7 km por hora. Caminhada, um ritmo forte, para que esse exercício aeróbico traga benefícios para o organismo. Você me corrige se eu estiver errado, mas é algumas coisas que eu escutei e vi vários falando nessa média, pelo menos esses 30 minutos forte. Aí, o que você, como profissional dessa área, tudo você orienta para as pessoas? Esteira, por conta de estar focado ali, ou caminhar ao ar livre e manter o ritmo? Que ritmo que é o ideal, tirando o condicionamento físico da pessoa no momento, né? Porque aí tem que entrar em consideração. Eu ia até complementar, né, em relação a isso.
A partir de quanto tempo a gente começa a liberar esses hormônios? Boa pergunta. Então, vamos começar talvez do fim da sua resposta, porque a aptidão física de cada um conta. Então, para uma pessoa mais treinada, ela precisa talvez estar a 7 km por hora. Mas para uma pessoa destreinada, se ela andar a 5, 5,5, já é um esforço para o corpo. E como que o corpo responde? Como ele está sendo estimulado, vai cansando, o corpo fala, eu preciso liberar uns hormônios para ele acabar esse negócio aqui. Então, para um treinado, é uma velocidade. Para um não treinado, se ele começar numa velocidade mais baixa, para ele já é uma intensidade. Então, viu, né, Jotinho? Vai ajudar, você viu, né, Jotinho? Mas e o período para isso? Que nem... Isso. Primeiro a resposta da intensidade, né? Então a intensidade é muito individual. Tem gente que vai liberar com 5 km, né? Você pega uma pessoa muito sedentária, sobrepeso e com problema articular. Então ela vai fazer um esforço enorme para andar a 5 km por hora. Que já vai começar a doer o corpo, né? Isso vai ser angustiante. Exato. Daí, a dor vai ser liberado hormônio também para dar uma analgesada. Né? Então o nosso corpo responde com hormônio.